Eu estou procurando aí a repercussão na esquerda e tudo mais, e a coisa está um pouco estranha lá, né? Aí arrumam tentando fazer um contorcionismo, tal, porque construíram todo um cenário, né, numa máquina poderosíssima, hein, tão forte, ou talvez até a mesma que é dessa agenda aí ambiental que a gente falava. Construíram a narrativa de que a Marielle, primeiro, que ela era alguém com uma relevância política que, olha, se não eliminasse, ela seria presidente da República. Não tinha esse tamanho. Ninguém tinha ouvido falar de Marielle até o triste acontecimento, né? Então, transformaram o cadáver da vereadora num palanque e fizeram de uma forma que impressiona. Criaram um mito, toda uma estética, estética no sentido amplo, não estou falando de cartazinhos, não, né? Até as novas lideranças passaram a se vestir com alguma referência da Marielle e tal, e utilizaram-se isso depois para tentar incriminar o Jair Bolsonaro, seus filhos. Quem não se lembra daquelas reportagens que foram a Rede Globo que fez, entrevistaram um porteiro, que falou que o Bolsonaro atendeu o interfone, o Bolsonaro demonstrou que estava em Brasília, tinha registrado presença na Câmara quando só havia o registro presencial mesmo, era digital, não há para fazer para o celular e tudo mais, né? Causando um dano e uma sensação, porque esse conjunto de informações circulando em volume, ele, por mais que ele venha a ser desmentido, ele causa fissuras, ele causa arranhões, ele causa danos, né? E causou, e mesmo assim, sem nenhuma evidência, a máquina esquerdista alimentou durante todo esse tempo, induziu pessoas durante todo esse tempo que a família Bolsonaro tinha algo com o assassinato da Marielle e tal. Aí vem essa delação do tal do Rony Lessa e fala do Domingos Brazão, que é um aliado dos petistas há muito tempo, entusiasta do Lindim de Nova Iguaçu, né? O Lindbergh, o Lindim e tudo mais. Agora está sendo defendido até pelo Wellington Quaquá, que é um notório petista lá do Rio de Janeiro, né? E esse pessoal está perdendo uma narrativa. Aí inventaram, não, mas o Bolsonaro concedeu o passaporte para ele. O cara é presidente do Tribunal de Contas. O presidente da República não concede passaporte para ninguém. Existem regulamentos e um conjunto de coisas objetivas de autoridades que podem ter acesso a isso. Enfim, tentando aproximar o caso, né? Sempre. Creio que o meu gato está agindo aqui e me desestabilizando, para variar um pouco. Então, vai caindo um mito, pelo menos conforme essa versão que está aqui agora, né? Que foi originalmente divulgado por quem? Pelo The Intercept. Se não me engano, foi isso, né? Da delação do tal do Lessa, né? Mas, no meio político, circula essa informação do Domingos Brazão desde 2018. Tá? Então, tem muita coisa estranha aí. Se circula é porque alguém que tem condição de investigar tinha informação. E aí as coisas só estão acontecendo agora, né? A história é nebulosa, deve ter mais surpresas, mas não as surpresas, não as certezas que a esquerda queria, porque parece que o problema é entre eles, não tem ninguém de fora nessa. É isso. No que a gente chama nos Estados Unidos e no meio de cinema de plot twist, né? É quando tem aquela, vai criando aquele clima todo e de repente vem o anticlímax, porque o suspeito mais evidente, afinal de contas, não era o culpado, não era o vilão, é um plot twist, né? E foi isso que aconteceu hoje, pelo menos para a narrativa da esquerda. Ficaram mais de 5 anos martelando quem mandou matar Marielle. E o que a gente conclui hoje é que a esquerda nunca ligou muito para Marielle, de carne e osso, e tampouco para saber quem mandou matá-la. O que eles queriam era escolher quem seria o mandante preferido. Isso não é a mesma coisa que ir atrás da verdade. Isso é fazer
com que uma narrativa se imponha aos fatos. E essa já é a segunda delação, me parece que é a isso que o Paulo fazia referência. A primeira delação que aponta na mesma direção é do Elcio Queiroz, que num vídeo, numa entrevista, já confessou ter trabalhado com o PT. Se eu não me engano, o mesmo Lindinho, que, aliás, tem reportagem no Globo, dizendo que procurou o gabinete do Brazão para poder articular uma coordenação política junto ali, um apoio, uma vez que ele estava brigado com o Sérgio Cabral à época, né? É alguém muito próximo do Eduardo Paes, que é muito próximo da turma do PT. É alguém que fez campanha para Dilma Rousseff em 2010, ao lado de Eduardo Cunha, que depois foi o responsável pelo impeachment como presidente da casa da própria Dilma. Quer dizer, a política brasileira não é para amadores, ainda mais a do Rio de Janeiro, que é o microcosmos do que pode estar se transformando a nacional. É uma espécie de narco-estado, onde traficante, milícia, todo mundo ali acaba mandando e só não tem muito espaço mesmo para a turma séria. Então, a esquerda não queria que fosse o Brazão. Eles queriam que fosse o Bolsonaro. A Globo deu uma ajuda. Entrevistou o tal caseiro, o porteiro. A revista Veja fez matéria de capa com o mesmo porteiro, sendo que ele mentiu. O Bolsonaro estava em Brasília e comprovou, não podia ter atendido o telefone. Aí vieram, não, de repente um filho atendeu. Olha, isso é narrativa. Bateram nessa tecla. O próprio Lula insinuou, junto com a esquerda toda, e veículos de comunicação, que era o Bolsonaro o mandante. O Lula chegou a fazer um tweet em 2020. É preciso começar o fora Bolsonaro, porque não é possível a gente permitir que ele destrua a democracia. Comunista sempre acusa os outros daquilo que faz. As instituições já deveriam ter reagido. A única coisa que o Bolsonaro não faz é dizer onde está o Queiroz e quem mandou matar a Marielle. Ele não responde nada. Isso é uma acusação leviana, irresponsável, insinuando que o Bolsonaro saberia, então, quem mandou matar a Marielle. Só que agora, como lembrou o Paulo aí, o vice-presidente do PT, o Quaquá, já sai em defesa do Brazão. Não creio que matou a Marielle. A gente está vendo ou silêncio ou confusão nas hostes esquerdistas. Teve um lá, filho do Noblar, que disse que estava humilhando, né, fatality, que eles dizem, a linguagem de gamer, que eles estavam humilhando o Nicolas Ferreira e companhia porque o Bolsonaro também já levantou placa Lula. O cara compara o sujeito com a camisa Dilma fazendo campanha pedindo voto para Dilma com o Bolsonaro levantando Lula com 2 L's em referência a Collor de Mello. Quer dizer, não conseguiu entender nada, ou se entendeu, né, carece de um mínimo de honestidade intelectual e de valores, de princípio. Outra coisa, a suspeita maior é que o motivo do crime teria sido a questão da CPI das milícias, que o Freixo liderou, e a Marielle foi assessora do Freixo muito tempo, muitos anos. Agora, se isso é verdade, cadê o Marcelo Freixo nessa hora? Ele não vai se manifestar, ele não vai vibrar com a possibilidade de conclusão desse mistério e que aponta para o lulista, Brazão? Como é que fica essa história? E mais uma questão importante que a própria Damares Alves apontou, Anselmo. Solucionando-se o caso de Marielle, né, que o Paulo colocou de maneira, digamos, educada, mas ela não tinha essa relevância toda política. Não quer dizer que o crime não tenha sido bárbaro e a gente não tenha obrigação de ir atrás dos responsáveis, óbvio. Mas Jair Bolsonaro era um pouco mais relevante na política. Ele era o candidato à presidência que acabou ganhando. Quem mandou matar Jair Bolsonaro? Essa tem que ser a pergunta. Adélio Bispo, um cara ligado ao PSOL, dessa turma toda aí, agiu sozinho, com uma banca de advogados vindo atendê-lo depois, protegendo, blindando. Pelo amor de Deus, ninguém acredita nisso, né? Então, quem mandou matar Jair Bolsonaro? Essa tem que ser a nova pergunta de todo mundo preocupado com a democracia brasileira, né? De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.